Gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vivian. E eu sou o André. Bem-vindos ao nosso canal Família Pádua em Portugal. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto que está, assim, deixando muita gente de cabelos em pé, que é a questão da imigração, tanto em Portugal quanto na Alemanha, ou seja, o fechamento do cerco da imigração aqui para a Europa. Isso aí. Mas antes disso, Solta a vinheta, produção! então, pessoal, como todos têm acompanhado, né, esse é um assunto que está martelando, a gente tem batido muito nessa tecla dessa questão da imigração. É, a imigração controlada, a imigração regulada aqui para Portugal e para a Europa também, né? Porque não é só Portugal, muitas pessoas acabam querendo vir para outros países da Europa, em virtude dessa livre circulação dentro do espaço Schengen. Hum, Então você pode acabar indo para, por exemplo, para a Alemanha, indo para a França, indo para a Espanha, aí você consegue circular dentro do espaço Schengen, dependendo do tipo de residência que você vir a possuir, vir a exatamente, conquistar. Isso tudo exatamente. depende da forma que você está imigrando. É, Lembrando, gente, que nós já estamos aqui, já estamos devidamente legais, viemos conforme a lei mandava e a lei permitia, e em momento algum nós estamos sendo contra a imigração. nada Né? disso. Não somos em momento algum contra a imigração. Nós somos, sempre fomos, desde que estávamos no Brasil, contra a imigração ilegal. É. Isso não é o correto a ser feito. Ilegal e E irresponsável, principalmente né? irresponsável. Porque depois você que sofre, Exato. né? Não tem jeito, não tem E por onde assim, escapar. falando diretamente aqui de Portugal, só para vocês entenderem, terem uma síntese do que tem acontecido nesses últimos meses, últimos anos não, né, mas botar últimos anos aí e centralizando e concentrando agora após a mudança de governo aqui em Portugal com esse novo governo, um governo mais ao centro, mais à direita. Portugal, muitas pessoas acabam comentando aqui nos nossos vídeos e falando conosco a respeito da quantidade de imigrantes que veio para Portugal. Portugal não está mais comportando, que Portugal não suporta mais. Mas a gente precisa deixar bem claro o seguinte: que ninguém veio para Portugal de forma ilegal. Até então existisse a manifestação de Interesse, interesse. que permitia que você se legalizasse aqui no país, né. Que você viesse como turista. E eu não estou Hum. falando só de brasileiro, não, gente. Existem muitos imigrantes que, inclusive, trabalham comigo, que são da Venezuela, da Argentina, Paquistão, Paquistão, da Índia. Índia, é. Para vocês entenderem que não é só o brasileiro que tem gente que fala assim: ah, o brasileiro usou o jeitinho brasileiro para ficar em Não, Portugal. Mentira, não, tá? não é A não. gente precisa encarar, a gente precisa enxergar e ler, e interpretar a lei de forma objetiva e É, não de forma subjetiva. Eu não gosto do imigrante, então eu sou contra o imigrante. é. Sem problema nenhum. Direito seu. Agora, eu não gosto de imigrante, mas a lei permite que o imigrante venha para o país. Peraí, quem é o culpado de permitir que o imigrante venha dessa forma? Infelizmente, foi você mesmo que votou no governo que estava aqui. É, Porque foi o governo que permitiu. Não é, foi o imigrante que veio aqui e impôs que tenha manifestação de interesse que eu quero ficar em Portugal. Não. Foi o é. governo que criou esse mecanismo para legalizar os imigrantes em território português. E assim, e o que também aconteceu por ter essa manifestação de interesse e os outros países dificultarem um pouco mais a entrada, né, porque os outros países dificultam um pouco mais a Sim, entrada, porque você tem que ter uma série de outros requisitos para você entrar nos outros países, né, não é tão fácil, não é tão simples assim. Quer dizer, entrar você até entra, o negócio é você permanecer, né, e se permanecer legalizado no país, sim, é isso que sim. eu quero dizer, tá, porque entrar qualquer um entra. Agora, o problema é você permanecer no país. E Portugal dava essa abertura, dava essa facilidade de Sim. você chegar e você conseguir se legalizar aqui, né. E foi isso que aconteceu. As pessoas foram vindo para cá, né, foram se legalizando aqui, muitas nem ficavam aqui, iam para outros países, devido aos salários maiores, Uhum. né, e foi o que aconteceu. Só que agora deu um, né, a Exato. coisa saiu do trilho e tem que colocar no trilho novamente,
né, e muitas pessoas acabaram se prejudicando, a Pois é. verdade foi essa, né, mas na verdade, não foi culpa nenhuma do imigrante. É isso que É aí que eu quero chegar, a gente sabe, é aí que precisa eu quero deixar que bem vocês claro. entendam. Porque Exatamente. no outro vídeo que nós fizemos falando da multa, né, que está sendo aplicada, as pessoas que estão saindo, veja bem, em momento algum no vídeo, e a gente vou reforçar aqui, em momento algum a gente é contra a multa. Está errado, está na lei, tem que multar. Eu sou contra, nós somos contra a forma como está sendo feito. É, Está sendo aplicada a multa numa folha de papel com uma referência bancária. No Brasil seria o código de barras, tá, gente? Para vocês entenderem. Vem uma referência bancária, você faz o pagamento daquela multa, só que nesse papel não vem dizendo o que é, não vem dizendo o seu nome, o seu CPF, que é o NIF daqui, não vem falando nada. Então, se aquela multa está sendo aplicada de forma irregular, não está de acordo com a lei, preste atenção, por favor. Encarem, entendam a lei de forma objetiva e não subjetiva. Eu não gosto do imigrante, então tem que multar o imigrante. é, Espera aí, encara de forma objetiva. O que diz a lei? exatamente. Se a lei diz que tem que multar, então que você forneça um documento hábil, entendeu? Para aquela pessoa fazer o pagamento e se ela não estiver de acordo com aquilo ali, ela poder recorrer. Agora, com uma folha de papel sem nada escrito, sem dado nenhum, só um valor de 700 euros para você pagar, como é que você vai recorrer? Exatamente. Seja objetivo, não seja subjetivo, não. É, Tá bom? Vamos exatamente. agora, o que está acontecendo aqui na Europa? É tendência na Europa. A Alemanha, né? Recentemente, acontecimentos na Alemanha e na Hungria relacionados à migração irregular, lançaram sérias dúvidas sobre o futuro do espaço Schengen. O que está acontecendo na Alemanha? A Alemanha, né, o chanceler alemão Olaf Scholz, deve ser Scholz, não sei como é que se fala o nome dele, não falo alemão. Eles estão assim fechando realmente, estão impedindo a entrada de pessoas na Alemanha, estão fiscalizando as fronteiras, todas. Pelo que eu estou entendendo, são todas as fronteiras. Então, você tentando entrar, os municípios alegaram ter atingido seus limites orçamentais com os custos de acolhimento dos imigrantes e exigiram mais dinheiro ao Estado federal. Os municípios alemães não estão conseguindo comportar, certo? Aqueles imigrantes estão pedindo dinheiro ao governo federal. De quem é a culpa de ter tanto imigrante? É do Exatamente. imigrante? Não é. Não é do imigrante. O imigrante, ele está no seu país, ele está tentando galgar melhores condições de vida, de saúde, financeiras para ele. Ele viu uma porta de entrada, ele entrou de forma legal e agora tem imigrante demais. A culpa é daqueles imigrantes? Não, infelizmente não é culpa deles. É, Então agora o que está sendo feito na Alemanha? Vamos fechar, não vai entrar mais ninguém. E a Hungria está acusando, a Hungria acusa a Alemanha de destruir o espaço Schengen com controles fronteiriços. Exatamente por isso. Porque a base do espaço Schengen é o quê? Você é residente de um país pertencente ao espaço Schengen. Você tem livre circulação. Você não está sujeito a controle de imigração. Você pode entrar e sair a dos hora que outros você países quiser. que pertencem a esse espaço a hora que você quiser, da forma que você quiser. Só que a Hungria está acusando a Alemanha de acabar com essa livre circulação. É, Por um lado, a gente até entende que realmente precisa ter o controle, mas não adianta fazer dessa forma. é. Fechar tudo. O que vai adiantar fechar tudo? Vai trazer problemas para o próprio país. Nós falamos em outro vídeo a respeito da questão de que Portugal precisa da mão de obra imigrante. Né? Eu vou falar por experiência própria. Aonde eu trabalho, a empresa em que eu trabalho, eu vou falar para vocês que eu acredito que em torno de 80 a 90% dos funcionários, do pessoal mola mestra da empresa, eles são imigrantes. Não estou falando que são brasileiros, não, tá? Tem várias Por nacionalidades, favor, várias. veja o vídeo, escute o vídeo e entenda as palavras que saem da minha boca. São imigrantes. Tem português trabalhando? Sim, tem português trabalhando, mas a grande maioria é de imigrantes. Fala dos locais que você trabalhou, como era essa questão? É.
Eu já Experiência própria também. eu também já trabalhei em locais, eu já até falei em um dos vídeos, né, na outra rede vizinha, teve um local que eu trabalhei, eu era a única brasileira, e eu trabalhei com venezuelanos, Uhum. trabalhei com ucranianos, trabalhei com, que mais? Portugueses, Português né, sempre tem, e o espanhóis? resto tudo espanhol. Eu era a única brasileira, a única. Então, assim, né, não é só o brasileiro como imigrante, né, para vocês verem a quantidade de países ali reunidos, né. Exatamente. E eu era a única brasileira, frisando bem, né, eu era a única, o resto era Tudo estrangeiro. tudo estrangeiro, Então, não tinha ninguém. quando a gente fala que impedir a vinda de imigrantes vai trazer problemas econômicos para Portugal, é baseado em informações, não é baseado em suposições nossas ou baseado em, vocês acham que é assim. Nós sabemos que, como Portugal faz parte da União Europeia, existe o conglomerado de países e aquela distribuição de valores para projetos assim, projetos assado. Mas a mola mestra de uma economia são as indústrias, né? A indústria, é o comércio, é a prestação de serviços. E aqui, aonde a gente mora aqui, por exemplo, a gente vai no supermercado, tem portugueses trabalhando? Sim, tem portugueses Tem, trabalhando, mas você vê que mais da metade não são não portugueses. são portugueses. Isso é o que a gente está vendo, né? O que a gente está deduzindo. É, Não. Então, você analisando a questão de forma objetiva, se você precisa do imigrante aqui para trabalhar nas empresas, se você fecha a fronteira, se você dificulta a entrada do imigrante, consequentemente, você analisando a questão de forma objetiva, é mais do que lógico acontecer o quê? Você tem um declínio econômico, você tem um problema de mão de obra qualificada ou não. Por quê? Já dissemos aqui em outro vídeo, já foi comprovado através de informações de notícias que os portugueses, quando eles se formam aqui em Portugal, eles saem de Portugal, eles não ficam em Portugal. uhum, Tanto que aqui, aqui no Minho, né, que nós estamos no Minho, as empresas estão fazendo parcerias com a Universidade do Minho sobre aquela questão eh, 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 de você dar aquele suporte ao aluno que começa a faculdade, a universidade, até o final do curso, a empresa ajudá-lo para quando ele sair, quando ele se formar, já tem um trabalho para ele, já tem um mercado de trabalho naquela empresa que o ajudou, uhum, porque não está tendo mão de obra qualificada. não está tendo. Por quê? Os portugueses se qualificam e saem. É só você pesquisar, bota no Google aí que tá lá, tá? Tem notícias, não é no Google que tá falando, não. Tem os portais de notícias aqui de Portugal que comprovam isso que eu tô falando, que o português se forma e sai. Tá errado? Não, ele tá galgando melhores condições para ele, Os gente. salários aqui são mais Os baixos, salários em realmente. Portugal são Então, mais baixos. assim, é, tipo, agora, né, o salário aqui em Portugal tá 820, né? 820 o mínimo. Aqui na Espanha, atravessando uma ponte, 1.300. Só atravessando uma ponte, né? Então, assim, é uma diferença alta, né? É uma diferença alta. E fora os outros países, né? Holanda, acho que é 2.300, né? Os outros países têm os salários É, acho mais que é altos dois e também. trezentos. Gente, se eu estiver errada, me Só corrigir. corrijam, tá? Só No, corrigir aí. né? Na educação, por favor. Aham. Mas se eu estiver errada, podem me corrigir. Olha, tá, Mas é mais ou menos isso. até abri um artigo aqui, ó, perto de 70% dos estudantes da Universidade de Coimbra pensam em migrar. Você imagina, numa universidade, vamos supor que vai formar 100 alunos, 70 pensam em migrar, pensam em migrar. Vamos supor que 60 imigrem, só ficaram 40. Se existe mercado para os 100 e só ficou 40, onde vai encaixar? Da onde vai tirar esses outros 60? Tá Exatamente. aqui, tá, gente? É notícia, não sou eu que estou inventando, não. Nós não vamos nem muito longe, não. Nós temos alguns amigos, graças a Deus, nós somos pessoas muito queridas, né? Muito bem recebidas. Temos muitos amigos. E às vezes nos perguntam, Vivian, tem uma vaga de emprego em tal lugar, mas é uma mão de obra específica. E às Uhum. vezes temos aquela vaga ali, queremos ajudar uma pessoa, mas é uma mão de obra específica que não tem aqui.
E você não acha uma pessoa para trabalhar naquela mão de obra específica. Sabe, a gente às vezes fica quebrando a cabeça, poxa, fulano, será que fulano consegue? Será que dá para fulano? Aham. Sabe, para tentar ajudar de alguma forma. Mas não tem, gente, não tem, Mas, sabe, não tem. a gente entende que, essa questão de se fechar as fronteiras, de se quando eu falo fechar a fronteira, gente, não é fechar ninguém entra não. O que eu estou dizendo é o seguinte, ter o controle maior de entrada de imigrantes, isso é tendência mundial. Hum, Isso é normal acontecer, porque o próprio Brasil, de onde nós viemos, ele criou uma série de empecilhos, uma série de regras aí para entrada agora de pessoas, né, exigindo visto. Nem pesquisei a respeito disso, porque não é o nosso intuito aqui, nosso intuito é falar de Portugal, mas o próprio Brasil está fazendo isso. Porque a gente entende que Portugal é um país pequeno. é, Ele não comporta essa quantidade toda de gente que quer vir para cá. é, Mas a questão principal foi: ninguém veio de forma, eu vou e seja o que Deus quiser, vou ver o que, que acontece. Por mais que a pessoa não tenha se planejado em vir, existia uma regra, existia uma lei que permitia que a pessoa viesse e ficasse aqui. exatamente. Vocês estão entendendo? O ponto-chave dessa questão É, é isso. E tem que ter controle? Sim, mas tem que ser feito de forma racional. é. Por quê? Se você fechar a fronteira, se você parar com a entrada de imigrantes, vai acontecer o que está acontecendo aqui, ó, na Constituição Civil. Ó. Falta de mão de obra qualificada atinge situação limite na É o que eu Constituição acabei de falar Civil. agora. É o que eu acabei de Não falar. tem mão de obra qualificada. Não tem mão de obra Ah, mas tem qualificada. muita gente em Portugal, Portugal não comporta. Eu entendo isso. Então, que o governo crie mecanismos que funcionem, né, que funcionem para atrair mão de obra qualificada. Vocês estão entendendo? É, É isso que a gente quer deixar bem claro aqui, para evitar interpretações subjetivas. é isso aí. Esse controle de fronteira tem que ter, mas tem que ser muito bem pensado, porque lá na frente Vai dar dá problema. problema pro país. Muito sério para o Pro país, país. para o país. É isso aí então, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal, e compartilhar comentar de maneira educada. e ativar ali, acho que fica aqui, ó, O o sininho. Blim, blim, sininho! blim. Compartilhem bastante e comentem bastante. Obrigado, gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo Até o próximo vídeo. vídeo. Tchau, tchau. Tchau.